E aí, Marx keynesianos, alguns dias atrás eu fiz um vídeo recomendando para vocês algumas palestras, vocês gostaram bastante, teve muitas visualizações, mas o pessoal começou a me pedir recomendações de artigos. Só que o problema é que eu não curto muito artigos, eu só leio alguns em específico quando tem algum tema que eu acho que é importante saber de alguma coisa, mas que não é algo que realmente eu vou querer continuar estudando aquilo, sabe, muito mais a fundo. Mas, em contrapartida, eu tive que ler bastante artigos para entender um pouco melhor a inflação, como a inflação funciona, que acabou se tornando um tema que eu considero muito importante. Eu gosto muito de inflação, quer dizer, eu gosto muito do tema inflação, sabe? De inflação eu não gosto. Eu acho que o imposto inflacionário é o maior perigo que a gente corre, porque ele é silencioso. O Estado acaba aumentando a taxa de preferência temporal das pessoas enquanto ele expande a base monetária, tanto imprimindo moeda real, como criando moeda virtual, sabe? Baseado no Banco Central. Então eu vou recomendar 3 artigos para vocês aqui que estão diretamente ligados com a expansão da base monetária e do crédito. O primeiro é a hiperinflação alemã 1914 a 1923. O nome do autor é muito complexo, então eu não vou nem tentar ler aqui para vocês. Eu não sei se ele está disponível no Instituto do Rothbard, mas nessa época que eu dei uma conferida nesse artigo, tem mais ou menos um ano e meio, eu acabei vendo pelo Instituto Mises Brasil, vou tentar deixar o link aí na descrição para vocês. Nesse artigo, basicamente, ele explica como ocorreu a hiperinflação alemã, como o próprio nome diz. Naquela época, um dólar valia 4 marcos alemães, e depois desse período, no final desse período, na verdade, um dólar estava valendo mais de 4 trilhões de marcos alemães. E como vocês podem imaginar, muita gente colocava a culpa nos especuladores, sabe? E aqui é muito interessante porque tu tem um exemplo histórico de como ocorre uma inflação galopante. Ele explica aqui, inclusive, que as pessoas tinham que receber o salário várias vezes porque o, o preço das coisas não acompanhava o tempo que demorava para o pessoal receber os salários. E eu considero esse artigo aqui muito bom se você está começando a entender a inflação, está começando a querer estudar a inflação. Ele é relativamente pequeno, só tem 9 páginas. Eu recomendo bastante que vocês deem uma lida nisso aqui, vocês vão aprender muito sobre inflação. O segundo é. Deixa eu deixar isso aqui para depois. É esse artigo aqui que eu li no começo. A primeira vez que eu li, na verdade, foi no começo de 2017. Eu considero também muito importante, algo que está atrelado com a inflação também, que é política fiscal. Keynesianos versus os austríacos. Para quem não sabe, há 3 tipos de políticas econômicas que o Estado adota quando ele quer controlar a economia, né? Quando ele tenta controlar a economia, que é política fiscal, política cambial e política monetária. Nesse caso aqui ele vai explicar o que é a política fiscal e vai fazer uma correlação com a política monetária e vai explicar que quando o Estado gera a inflação, na verdade ele está criando um imposto inflacionário, porque você está subtraindo o poder de compra do dinheiro que muitas pessoas possuem guardados. Ele vai ligar completamente essas duas coisas. E aqui também ele vai explicar justamente o que está no tema, é porque alguns títulos são muito autoexplicativos. Ele vai explicar a diferença entre os keynesianos e os austríacos, como eles enxergam esse tipo de política, que também está completamente ligada com a questão de inflação, tá? Eu esqueci... Ah, não, esse aqui tem o nome do autor, só que também é muito complicado. Vou tentar deixar aí na descrição também o link para vocês. Só que... Ah, meu cachorro tá latindo. Acabei perdendo aqui o foco. Enfim, é isso aí, tá ligado? Vou passar agora para o terceiro artigo, que eu acho que é muito, muito interessante mesmo, de verdade. Foi um dos primeiros artigos que eu li. Ele também está disponível no Instituto Mises Brasil, só que infelizmente eu não tenho aqui nem sequer o nome do autor, embora eu não tenha lido os outros dois, então tá tudo de boa. Se chama O que realmente permitiu o grande crescimento econômico brasileiro na última década. Cara, isso aqui é excelente. Ele sai destrinchando todo o ambiente econômico de 2002 para cá. Ele fala sobre a taxa de juros. Se tu é uma pessoa que gosta de gráficos, nesse artigo aqui tem muitos gráficos, muitos dados. Explica como a China estava comprando muitas commodities brasileiras, mas ele também explica aqui que a China não foi responsável por tudo isso. Explica também como a fraqueza do dólar fez com que muita gente acreditasse que a gente estava passando por um período de prosperidade infinita. Só que, na verdade, quando o dólar se estabilizou e o real ficou para trás, começaram a se demonstrar todos os investimentos negativos que a gente fez justamente por causa da expansão da base monetária que ocorreu,
durante esse período. E, cara, isso aqui é muito bom. Tá inteiramente ligado com os dois outros artigos. Você vai entender aqui também como funciona essa questão da inflação. E, cara, se tu ler esses dois artigos aqui, o Política Fiscal, Keynesianos versus os Austríacos, e o que realmente permitiu o grande crescimento econômico brasileiro, velho, tua mente vai se expandir. O que tu vai ter de argumento contra essa galera de esquerda que diz, o PT que ajudou os pobres, o PT que ajudou os pobres, velho, é insano. Quando eles explicam aqui a relação que há entre a guerra do Iraque e a expansão, e o crescimento econômico brasileiro, é um negócio, velho, que tu fica, tá ligado? Uma coisa que tu acha que não teria correlação nenhuma, acaba tendo, e é muito interessante. E aí vem aqui o quarto artigo, na verdade, né? Se chama As Falácias da Teoria dos Bens Públicos e da Produção de Segurança, do Hans Hermann Hoppe. Ele está disponível no Instituto Rothbard. Eu vou tentar deixar o link para vocês aí na descrição. Se por acaso eu não deixar o link, comentem para me lembrar, porque realmente eu acabo me esquecendo muito facilmente de deixar o link na descrição, etc. Tem muita gente que fica perguntando, como é que vai funcionar a segurança no Capistão? Como é que vai funcionar a segurança no Capistão? Eu tenho muita dúvida sobre segurança no Capistão. Velho, só pega esse artigo. Ele parece ser muito grande, só que não. É porque na versão que eu imprimi aqui, ela é muito antiga. Então, foi antes de editarem. Então, o formato dele saiu todo tosco, tá ligado? Com as letras muito grandes. Então, hoje em dia, vocês já conseguem achar ele em formato todo organizadinho, bem editado e mais curto. Aqui, o Hoppe vai explicar como é que não pode, o porquê de não existir logicamente bens públicos. Ele explica que isso geralmente é decidido arbitrariamente pelo Estado. Então, depois disso, depois de explicar por que não pode existir essa parada de bens públicos, ele explica também porque a segurança não é um tipo de bem ou serviço público. Também explica aqui porque existe um incentivo natural, mercadológico natural, para que empresas de seguro privado acabem também servindo as pessoas com serviços de segurança. Ele é muito interessante e vai fazer com que vocês tenham uma expansão mental. Esse artigo bebe muito do Gustave de Molinari. Ele já inicia falando aqui uma página inteira do livro da produção de segurança. Cara, leiam esse artigo, ele é excelente. E aí vamos aqui para o quarto, que é algo que eu não poderia deixar de comentar, talvez seja um dos artigos mais falados no meio libertário, que é o Ética Libertária por Vinícius Sheffield, tá? Do Cultura Libertária. Cara, muita gente me pede para falar sobre ética argumentativa hoppiana. Se tu não quer esperar chegar o momento onde eu vou parar e detalhar um vídeo inteiro sobre ética argumentativa hoppiana, pega esse danado desse artigo e dá uma conferida. Esse aqui é a versão 4.0, com o passar do tempo ele foi atualizando, incrementando o artigo, até que ele chegou nisso daqui. Sinceramente eu não sei se já foi atualizado para algum tipo de 5.0, até onde eu sei não. Mas ele foi detalhando de uma forma que chegou no final e ele começou a responder algumas críticas, o que eu achei excelente, tá ligado? Olha aqui, respondendo as críticas, tem uma parte final onde ele fala só sobre esses pontos onde tentam atacar a ética argumentativa. Eu também considero isso aqui muito importante. Inclusive, há um vídeo no canal do Foer onde ele fala sobre ética argumentativa baseado nesse artigo aqui do Sheffield, que ele também é muito interessante. Provavelmente eu não vou conseguir deixar na descrição, porque é muita coisa, muito link. Por último, caramba, acho que eu deixei... Eita, poxa. Sim, é um pequeno artigo, eu acho que não dá nem pra considerar um artigo, tá? Só são 2 páginas. Ele é bem pequenininho mesmo. Ele também está disponível no Instituto Mises Brasil. E é a falácia do polilogismo. O que é o polilogismo? É negar que a estrutura básica da mente humana é igual para todos os indivíduos e afirmar que ela é baseada em classes. O Mises fala sobre isso no Ação Humana e o Rodrigo Constantino acabou destrinchando isso aqui de forma bem simplesinha para que vocês possam dar uma conferida. Ele também é muito interessante. E o último artigo que eu vou recomendar para vocês, eu não o tenho aqui em mãos, tá? Mas ele está disponível tanto em forma digitada, né? Provavelmente no Instituto Rothbard ele vai estar disponível, não sei se eu vou deixar o link ou não. Mas ele está disponível em forma de áudio no canal do Eric, tá? Que agora é Eto Empire, né? Ele mudou de Eric Trautmann, Ottoni para Eto Empire. E é o artigo onde o Hoppe fala sobre como foi a experiência de viver com o Rothbard. De viver com o Rothbard, assim, uma parte da vida dele, né? Ele teve muito contato com o Rothbard, ele é meio que o antecessor do Hoppe.
ele teve um contato muito próximo e aprendeu muita coisa. Então ele fala muito sobre essa parte da vida dele onde ele teve muito contato com o Rothbard e é muito emocionante, sabe? Eu recomendo para todos vocês que pelo menos escutem o áudio que está lá no canal do Eton Empire. Eu vou fortemente tentar deixar o link aí na descrição. Por favor, me lembrem. Mas por aqui é só isso mesmo que eu tinha para mostrar para vocês. Deixem o seu like, se inscrevam no canal. Tá rolando umas promoções na Amazon, deem uma conferida aí na descrição. Também apoiem através do Apoia-se. E é isso, valeu, falou e foi.